Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Século News desta quinta-feira, 9 de julho. Vamos acompanhar os destaques de hoje. Pesquisa identifica estratégia para evitar o chamado tecnoestresse. Voluntários transformam equipamentos descartados e ajudam pacientes em recuperação. A importância da música para as pessoas com 50 anos ou mais. E a Revolução Constitucionalista de 1932. É agora no Século News. Hoje, feriado no estado de São Paulo, é comemorada a Revolução Constitucionalista ocorrida em 1932, um movimento contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que exigia uma nova Constituição e eleições presidenciais. A Revolução Constitucionalista de 1932 ocorreu em resposta à Revolução de 1930, comandada por Getúlio Vargas e com o apoio de políticos e de setores militares, especialmente os tenentistas. O movimento depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, eleito naquele ano. Getúlio Vargas assumiu o governo provisório. O movimento de 32 foi motivado pela centralização do poder do presidente Vargas e governo sem uma Constituição vigente, pela perda de autonomia estadual com interventores federais substituindo governadores eleitos, pelo desejo de eleições para presidente e de uma nova Constituição, buscando restaurar a legalidade e limitar o poder do governo, e pelo ressentimento das elites paulistas que perderam a influência política após 1930 na chamada política do café com leite, que era um acordo entre as oligarquias de São Paulo, produtores de café, e os oligarcas de Minas Gerais, produtores de leite, que garantia a alternância no poder durante a Primeira República. Os principais acontecimentos foram a revolta que começou em 9 de julho de 1932, liderada pelo interventor paulista Pedro de Toledo, advogado, diplomata e político. Ele foi o quarto interventor federal a ocupar o governo do estado de São Paulo e seu 29º governador. O movimento contou com mais de 200 mil voluntários, sendo 60 mil combatentes. O conflito durou aproximadamente 3 meses, envolvendo combates entre tropas paulistas e forças federais. E apesar da derrota militar paulista, em 2 de outubro de 1932, o movimento pressionou o governo federal a atender algumas reivindicações. A Revolução não conseguiu derrubar Getúlio Vargas, mas contribuiu para a convocação da Assembleia Nacional Constituinte de 1934, resultando na promulgação da nova Constituição. O movimento reforçou a importância da participação civil e militar na política e consolidou a memória histórica da resistência paulista. E estabeleceu o feriado estadual de 9 de julho em São Paulo, em homenagem ao início da revolta. Como legado, a Revolução Constitucionalista de 32 é lembrada como um marco na luta pela legalidade e democracia no Brasil, destacando a tensão entre centralização do poder e autonomia estadual, e influenciando a política brasileira durante o período da Era Vargas. E uma pesquisa realizada na Faculdade de Ciências Aplicadas no campus da Unicamp em Limeira identificou as estratégias necessárias para evitar o tecnoestresse, que cresceu muito depois da pandemia de Covid-19 entre os teletrabalhadores. Os riscos psicossociais são uma realidade no mundo do trabalho e a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, torna obrigatória por parte das empresas a inclusão desses riscos no gerenciamento dos riscos ocupacionais. O mundo do trabalho é também o mundo da tecnologia digital. Difícil se desvencilhar dela. Até mesmo nas atividades que não dependem diretamente do uso de computadores e celulares,
vão precisar, em alguma medida, de contatos e da administração por meios digitais. Para quem trabalha apenas da forma remota ou passa muitas horas com as tecnologias digitais, uma das consequências é o tecnoestresse, provocado pelo excesso de uso e pelas mudanças que isso provoca na rotina diária. Antigamente, você conseguia visualizar o seu trabalho. Então, estava na sua mesa, era muito papel. Hoje é tudo digital, então você recebe demandas por e-mail, você recebe pelo WhatsApp, você recebe no corredor, você recebe pelo próprio aplicativo. Então, é muita informação ao mesmo tempo. Depois de viver as consequências do estresse e perceber como a gestão do tempo a ajudou, a Aline, que era aluna do programa de pós-graduação em administração da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, resolveu investigar se essa habilidade na gestão do tempo poderia ajudar outras pessoas, principalmente os teletrabalhadores, uma modalidade que cresceu muito depois da pandemia de Covid-19. A gente passou um formulário e tivemos 200 respondentes e foram analisados teletrabalhadores que atuavam no teletrabalho 3 ou mais vezes por semana. E no Brasil todo. Na dissertação Gestão do Tempo e Tecnoestresse, uma análise de teletrabalhadores no Brasil, a pesquisadora identificou que fatores da gestão do tempo mais influenciam o uso prejudicial das tecnologias digitais e a responsabilidade das empresas por condições que aumentam o estresse. Especificamente para o trabalhador remoto, a única forma de comunicação que ele tem normalmente com os seus pares e com a sua chefia é pela tecnologia. Tem até piadas, né? Eu odeio Teams, ou odeio Google Meet, porque a pessoa termina ficando o dia inteiro, né, nesses aplicativos de mensagem, de reuniões remotas. E como é muito fácil de você mandar uma mensagem ou pedir uma reunião em qualquer hora do dia, isso termina minando o cronograma e as tarefas que a pessoa se propôs para aquele dia. Então, chega a mensagem 9 da noite, 10 da noite, mesmo que venha, não precisa responder agora, mas aquilo já te impactou. A pesquisa se aproxima do que determina a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, que entrou em vigor em maio deste ano. A norma torna obrigatória por parte das empresas a inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento dos riscos ocupacionais. Tem um termo que está sendo pesquisado agora, que é o bore-out, que é o contrário do burnout, quando você tem menos desafios do que a sua capacidade. Apesar de realizada com foco no trabalho remoto, a pesquisa também pode ser aplicada ao trabalho híbrido e até mesmo ao presencial, se nesse caso o uso das tecnologias digitais também for constante. Tudo virando digital, a gente precisa entender como que a gente vai atuar com isso, porque é uma quebra de paradigma do jeito que a gente trabalhava antes, do jeito que a gente vivia antes. No caso do trabalhador, é preciso impor limites para o uso destas tecnologias, reduzindo o tempo dedicado às ferramentas digitais, às mídias e redes sociais. Para a realização do trabalho em casa, é preciso ter um espaço isolado, adequado, separando as atividades pessoais das profissionais. Agora, as empresas têm que dar autonomia e estimular a entrega de resultados, não por pressão, mas com organização de tarefas, alinhamento de expectativas, dimensionamento adequado da carga de trabalho e promover políticas de comunicação que não exijam a conexão do trabalhador em tempo integral, entre outras condições que se aliam ao que exige a atualização da NR1. A partir do momento que nós implementamos uma ferramenta de gestão que recebe todas as demandas, isso trouxe clareza, previsibilidade e até mesmo a facilidade de identificar quem está mais sobrecarregado, quem não está sobrecarregado. E isso traz um conforto diretamente para a equipe, porque a mente fica calma quando você tem algum lugar registrado o que você está fazendo. E você vai ver no próximo bloco. Voluntários transformam equipamentos descartados e ajudam pacientes em recuperação. E a importância da música para as pessoas com 50 anos ou mais.
A gente volta daqui a pouquinho, eu espero por você. Até já! Já de volta com o Século News. E voluntários da Associação Semeando Esperança de Rio Claro, no interior de São Paulo, transformam equipamentos descartados em uma nova oportunidade para quem precisa e contribui com pessoas com deficiência e pacientes em recuperação. Vamos acompanhar. Enquanto muita gente passa pela cidade sem ser notada, há quem se dedique justamente a olhar para quem quase ninguém vê. Há quase 2 décadas, numa oficina discreta, o seu Mazinho e os voluntários da Associação Semeando Esperança transformam equipamentos descartados em uma nova oportunidade para quem precisa. A gente que está de fora, a gente vê assim, poxa, é uma cadeira, mas não é uma cadeira, ali é umas pernas para aquelas pessoas, né? Então, assim, agradece muito, né? Porque não sabia para quem recorrer. Pelos registros da associação, mais de 375 cadeiras de roda, 270 cadeiras de banho e 150 camas hospitalares já foram recuperadas e emprestadas ao longo dos anos. Só que para quem recebe esses equipamentos, eles representam muito mais do que uma estatística. Representam independência, dignidade e também qualidade de vida. Tem muitas cadeiras em casa que estão paradas e tem pessoas que ainda não sabem para onde destinar elas. Então, assim, para nós, se a pessoa puder destinar para a nossa associação, né, é bem-vindo. Porque tem muita gente ainda que está precisando de uma cadeira de roda e a gente ainda não consegue ainda ajudar todas aquelas pessoas. O trabalho é sustentado por uma rede de voluntários formada por amigos e parceiros da associação e também pela família do Mazinho. O pai, os irmãos, a esposa e o cunhado ajudam a recolher equipamentos, fazer reparos e manter a oficina viva. Para estarem do lado dele nessa missão, eles se mudaram do Ceará para cá. A minha família sempre me apoiou lá no início e aqui, quando eu vim para Rio Claro, eles vieram também junto. E também eles apoiam demais a gente, assim, porque, assim, principalmente o exemplo lá, meu pai é um exemplo de pessoas, eu me inspiro nele, porque ele foi uma pessoa que se dedicou muito às comunidades, se dedicou muito às pessoas para ajudar, então eu me espelhei muito nele, e é gratificante poder estar junto com eles, que aqui a gente conversa, aqui a gente brinca, né? Trabalhando, brincando. Faço tudo de boa vontade e vejo eles também fazer tudo de bom coração. Ele mesmo é uma pessoa disposta para tudo, não tem esse negócio de cansaço com ele nem nada. Quando a pessoa procura ele, ele está no lugar e assim por diante, né? Então é um prazer que a gente tem muito grande, é isso aí. E a nossa família é uma família muito unida, graças a Deus. A trajetória de solidariedade do Mazinho não começou aqui, mas sim em São Paulo, no ano de 2007, percorrendo comunidades e ajudando crianças com deficiência. Ao chegar em Rio Claro, ele encontrou mais pessoas dispostas a fazer a diferença. Com o desejo também de formar uma pastoral, uma associação ou um grupo com pessoa com deficiência, né? E encontrei uma pessoa que se chamava Cidinha e a gente conversou, ela falou, também ela tinha esse mesmo desejo e a gente sentou e conversou para a gente poder fazer um trabalho aqui também. Além dos empréstimos e das reformas de equipamentos, a associação promove encontros e atividades que ajudam a combater o isolamento de muitas pessoas com deficiência e de suas famílias. Momentos de convivência que fortalecem vínculos e criam uma verdadeira rede de apoio. Nós reunimos as famílias nas festas juninas, que é um evento que muitos não têm a oportunidade de sair de casa. Então, assim, é um momento muito divertido, nós fazemos quadrilha com eles, eles se divertem demais, é muito gostoso. Ao olhar para trás, o Mazinho vê uma cidade que o acolheu e pessoas que ajudaram a transformar um sonho coletivo em realidade. É a gente se doar um pouquinho, sabe? É assim, não a gente cobra muito de governo, muito disso não, é eu fazer alguma coisa, né? Todos nós temos algo a dar. Todos. Mentiroso o homem que fala que não tem.
Eu não tenho o dom de falar, eu não tenho o dom disso, não tenho o dom daquilo. Mas você tem o dom de ir na casa de um amigo, conversar com ele, o que é que está precisando. Eu não posso ajudar, vamos lá, procura outro. Porque assim é que vai, porque nós temos as comunidades e as pastorais é um ajudando o outro. Todas aquelas pessoas que nos ajudaram se sinta, né, a gratidão que a gente tem por eles. E você está colecionando o álbum de figurinhas da Copa? Sabe aqueles papeizinhos que sobram após você colar a figurinha? Eles podem ser reciclados e ganhar uma nova utilidade. Vamos ver. Cada Copa do Mundo, uma tradição se repete. Crianças e adultos entram na corrida para completar o álbum de figurinhas. Vale troca, figurinha repetida e até aquela torcida para encontrar o cromo mais difícil. Mas junto com a diversão, sobra também um material que muita gente nem percebe: o papel que protege os adesivos antes da colagem. Conhecido como liner, esse papel recebe uma camada de silicone que permite que a figurinha seja destacada facilmente. E é justamente por ter essa composição diferente que ele merece atenção. Quando é descartado no lixo comum, pode parar em aterros sanitários e levar muito tempo para se degradar. Ele não vai se dissolver. Então, o Banco Central triturava, ainda tritura o dinheiro, mas ele não pode ser destinado junto com os demais papéis, porque ele não entra no processo de reciclagem sem uma preparação química anterior. O papel para reciclar, né, isso aqui é papel sulfite, papel de xerox, né, de copiadora, eu tenho que, né, ele tem que molhar. Eu boto ele na água e ele se dissolve naturalmente. A figurinha, assim como o papel moeda, ela é impregnada de um tipo de resina, tá? Que também não permite que ele se recicle. Então, isso tem que ir para uma reciclagem específica. Não dá para juntar com papel de caderno, com outros papéis, para reciclagem tradicional. Levantamento da Poupel, empresa que atua na reciclagem desse material no Brasil, mostra que o país consome cerca de 3.800 toneladas de liner por mês. Isso representa 75% de todo o liner consumido na América do Sul. Mas apenas 350 toneladas são recicladas mensalmente, ou seja, menos de 10% do material recebe a destinação adequada. Mas calma, o que parece um problema tem solução. Apesar de ser confundido com papel comum, o liner pode ser reciclado e reaproveitado. O processo, no entanto, exige cuidados específicos por causa da camada de silicone. Por ele ser um papel resistente, que por si só já teria dificuldade para reciclar nas empresas que fazem reciclagem comum, mas a aplicação do silicone, o silicone, digamos, é um material danoso à fabricação do papel. Ele vai entupir tela, ele vai entupir feltros, ele vai causar rompimento do papel, ele vai furar o papel nas fábricas de papel que utiliza a reciclagem. Então, por isso que ele não pode ir para reciclagem comum. O melhor é que depois de processado corretamente, o material ganha uma nova vida. O liner retorna ao mercado como matéria-prima para a fabricação de produtos como papel toalha, papel higiênico e até embalagens de remédio. E para que essa cadeia funcione, a participação da população é fundamental. Iniciativas de conscientização têm mostrado que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados. No Rio de Janeiro, uma escola transformou a febre das figurinhas em uma verdadeira aula de sustentabilidade. O coração do projeto, na verdade, o que eu acho bonito nele é porque a criança ela se percebe como protagonista da transformação que ela quer ver no mundo. Ela começa a entender que não precisa de grandes ações, né? Que a sustentabilidade está ao alcance das mãos. Por aqui, os alunos não fogem à regra. Trocam figurinhas, brincam de bafo e tentam completar o álbum. Mas também aprenderam que o destino do liner pode fazer toda a diferença para o meio ambiente. Eu acho bem divertido porque junta diversão com,
uma coisa importante para o planeta. Então eu acho isso muito legal. A película não pode ser reciclada igual os papéis normais, e aí eles fizeram essa caixa principalmente para esse liner. Durante a Copa, o material arrecadado será encaminhado para uma empresa de Guarulhos, em São Paulo. E toda a renda gerada com a venda posterior vai ser doada para crianças e adolescentes com câncer. Isso prova que a gente precisa investir na base, na educação de base, para que a gente tenha uma sociedade diferente, que a gente tenha uma cidade melhor, que a gente possa ter esperança nas próximas gerações. Então, para nós, essa campanha tem ensinado isso. A música traz benefícios sociais e cognitivos para as pessoas com 50 anos de idade ou mais, promovendo a socialização e estimulando a memória. No projeto de extensão Musicalizando 50+, desenvolvido pela Faculdade de Tecnologia de Limeira da Unicamp, os participantes cantam músicas populares e têm a oportunidade de tocar diferentes instrumentos musicais. Quem passa aqui no dia a dia encontra um laboratório de física, mas uma vez por semana, as mesas dão espaço para um grupo de pessoas com suas vozes, instrumentos e emoções. É o projeto Musicalizando, que leva a música para a vida de pessoas com 50 anos ou mais. Elas participam do programa Universidade na Faculdade de Tecnologia de Limeira. É aqui no Espaço Explora que elas soltam a voz e têm acesso a vários instrumentos musicais. Tem estudos que comprovam que a música também ela traz melhorias cognitivas, principalmente aí, né, para a população aí de 50 a mais, né, que é o nosso programa Universidade, né? Então tem esses benefícios cognitivos, de ajudar a memória, mas tem outro lado, né, que é o lado social, né? Então os nossos alunos aqui, os nossos participantes, eles vêm, tem esse convívio social, né, conversa, distrai, e isso traz, né, um bem-estar também. É muito importante que pessoas consigam ter atividades, consigam se manter ativas, né, nas diferentes idades, né? Isso vale para eles, mas vale também para a gente, vale para os mais jovens. A gente precisa estar sempre em movimento, né? E a nossa cabeça também, os nossos sentimentos também, né? E a música traz isso, ela traz emoções que a gente não consegue expressar, trabalhar, né, em outros momentos da nossa semana, no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho. O projeto começou pequeno, em 2024, com apenas 6 alunos. Hoje, já são cerca de 20 pessoas. O Valdir nem pensava em participar, mas quando foi acompanhar a esposa, acabou se interessando. Ele conta que as atividades preencheram um espaço vazio na rotina e enriqueceram a vida com novos conhecimentos. Fiz tanto amigo, tanta amizade e foi tanta coisa de uma vez só que eu gostei e já desde o ano passado estou aqui na música, eu estou já desde o primeiro semestre. Eu mesmo já tinha conhecimento um pouco de música pela família, porque vim de uma família de músicos, então foi mais uma aproximação de estar aqui participando com o grupo, com as pessoas, né? E a minha esposa curtindo também muito. Se fosse ver, talvez a gente fosse ficar em casa, assistindo televisão, não fazendo nada, né? E aqui você vem, você aprende, a mente, né? Abre a mente da gente. Estou gostando mais, porque agora está tendo os instrumentos e nós vamos ter oportunidade de aprender um pouco, né, de instrumento. Vem a respiração, que vai passar pelas pregas vocais, que a gente já ouviu falar, né? Os instrutores são professores, funcionários e alunos da faculdade, que dividem seu tempo entre o trabalho, o estudo e a paixão pela música. Esses 5 instrutores desenvolvem atividades de ritmo, voz, né? Um pouco de harmonia, então, e também todo ensaio, em todos os nossos encontros, tem algumas músicas que a gente ensaia, né, como um coral, né? A gente tenta fazer um pouco de coral para exercitar todas essas partes da música.
cultura, né? Então é a pintura, é a música, é o teatro, sabe? Então tudo que vem para contribuir nesse sentido, né? Eu acho que é muito bom. A pessoa sai de casa, a pessoa se envolve. Muitos, inclusive, sempre teve vontade, mas não teve oportunidade de achar um grupo, né, que recepcione. Tem pessoas numa idade dessa que nunca teve oportunidade de pegar um instrumento na mão e quando pega, se encanta. Tem muita atividade aí à disposição para crianças e jovens, e eu acho que falta ainda para esse público sênior. Aqui o nosso propósito não é ser aula de música, né, musicalizando, é se socializar através da música. E o fato da gente se preparar para uma apresentação, isso eu acho que traz autoestima, né? Eu acho que isso é importante. Esse momento de descontração beneficia também os instrutores. A aluna Isabela Santos aproveita para sair da rotina puxada do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É muito legal, assim, quando eu vim pra cá, eu fiquei longe da minha família porque eu não sou de Limeira. E tá, assim, com muita gente ao redor, principalmente pessoas que me lembram, os meus avós, essa questão da família é muito bom, ainda mais com música também, então tudo é bem legal. Eles, né, se empolgam, né? A gente fala que passa tarefas, eles ficam lá treinando. Então, acho que é um aluno prestativo, aluno que quer realmente participar. Então, é bem gostoso também, dos dois lados. Que belo exemplo! Encerramos o Século News de hoje desejando a você e a sua família uma ótima quinta-feira. E você já sabe, pode nos acompanhar nas redes sociais, estamos no YouTube e também no Instagram. Fiquem com Deus, Rede Século XXI, a nossa identidade é anunciar Jesus.